Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para fazermos nossos estudos da Escola Bíblica Discipuladora. Hoje, dia 6 de dezembro, nós estaremos estudando a lição 9, que fala sobre Esther. Quando a adversidade é a perversidade humana. Então, nós estaremos falando hoje, estudando no livro de Esther. No livro de Esther, capítulo 4, é o texto base da nossa lição, do 1 até o 17. E nós estaremos citando o desenrolar dessa situação com coisas do capítulo 5 e do capítulo 6. Nós faremos agora uma oração agradecendo ao nosso Deus, pedindo a sua orientação sobre a nossa aula, sobre aquilo que estaremos tratando aqui nesta manhã. Oremos então ao nosso Deus, irmãos. Pai querido, muito obrigado, Pai, por estarmos nos reunidos para estudar a Tua Palavra, meu Deus, para mais uma vez estarmos aqui trabalhando esse estudo da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Ó meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Toma, ó Deus, a mim, usa a minha boca, usa meu intelecto, meu Deus. Usa-me, ó Pai, como teu instrumento na condução desse estudo, meu Deus. Senhor, dá a tua direção, dá-nos o crescimento espiritual de que precisamos, ó Pai. Dá a tua direção, ó Pai, a todos aqueles que estarão vendo e ouvindo, Senhor, este vídeo, Pai, para que, ó Pai, possam também crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Seja Deus com nossa igreja, nossa classe, nossa cidade, Senhor, nosso país, meu Deus. Tem misericórdia de nós, visita os enfermos, Senhor. Abre as portas para aqueles que precisam de um emprego, de uma oportunidade. Senhor, dá a Tua direção, Senhor, sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias, ó Pai, sobre todos nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós e fala, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, usando-me como Teu instrumento, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar fazendo a leitura no livro de Esther, no capítulo 4. Então vamos lembrar que Esther, que foi casada com o rei Assuero, ela era judia e o rei Assuero era assírio, né? E aqui a gente vai ver praticamente uma situação que um mal que foi planejado para alguém virou-se contra aquele que planejou. No ditado popular que diz, né, que o feitiço virou contra o feiticeiro. Então, o que se passou nessa passagem bíblica foi exatamente isso, trocando em miúdos, ou seja, falando numa linguagem mais simples. Bem, aqui nos diz, Esther 4, a consternação e tristeza dos judeus. Então, aqui, a pessoa de que nós vamos estar tratando, na Bíblia está escrito Mardoqueu. Na lição está escrito um outro nome, tá? Então a gente vai ver aqui que se refere à mesma pessoa, que era quem criou Esther, que era um primo seu. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. Versículo 1. Agora o 2. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. 3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther
e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele os não aceitou. Então Ester chamou a Ataque, que era um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei, escrita que se publicara em Susã, para os destruir, e para a mostrar a Ester, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque, e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio anterior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Esse é o texto básico da lição, Ester 4, todo o capítulo 4, tá? Que vai de 1 a 17. Então, o que se fez ali? A perversidade humana. Quando há adversidade, é a perversidade humana. E o que vem a ser a perversidade? A maldade, a capacidade de prejudicar os outros, de intentar o mal contra as pessoas, de se alegrar com a desgraça alheia, com a tristeza alheia. Isso é o que a gente chama de perversidade, tá? Então, o Deus salvou o seu povo de mãos malignas do ímpio, do invejoso, e Amã, que era aquela planejando, intentando esse mal contra o povo judeu, que era uma dessas pessoas perversas que nós podemos vencer, tá? Com uma consciência pura e com confiança em Deus.
consciência pura, confiança em Deus, oração. Desse modo, sempre devemos ter em mente algumas lições que nos mostram que, ao mesmo quando a adversidade e a perversidade das pessoas mais ruins, perversas, devemos ser sábios e ter o nosso coração posto em Deus para vencermos. Corações em Deus, corações puros. Como diz lá naquele cântico, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Isso é necessário para vencermos a perversidade humana, a maldade das pessoas contra nós. No item 1, nos diz: é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas mais, convivamos com pessoas mais, plural de má, não é o mais, conjunção, nem o, que é o mais sem i, nem o mais com i, que é um advérbio. Então vejamos. A história de uma jovem que, além de muito formosa, tinha o coração voltado para Deus. Ela foi criada pelo seu primo, tá? Que aqui na revista está escrito Mordecai e na Bíblia nós lemos Mardoqueu. São corretas as duas formas, está se referindo então à mesma pessoa. Vamos então usar a linguagem da Bíblia, Mardoqueu, que é mais conhecida. Então, Mardoqueu foi quem criou Esther, um primo mais velho do que ela, era familiar mais próximo, foi quem a criou. E Esther foi ensinada a amar a Deus de todo o seu coração e mostrar o caráter de Deus às pessoas, ter uma boa índole. E uma boa índole começa com uma orientação correta dentro do lar. Ou seja, quando o temor a Deus começa a ser ensinado dentro da própria casa, com quem cria o seu filho, o seu parente, o seu agregado, aquele que está sob o cuidado de quem cria. Então isso vem com uma orientação correta. Quando não se tem um temor a Deus, quando se deixa levar pelo vento, é uma orientação incorreta. Não é? Não é certo ficar falando que nem a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida leva a gente para qualquer canto, e em geral leva a gente o quê? Para o lado do mal. Quem nos leva para o lado do bem é Deus. Então, se não estiver firmado em Deus, nós não estaremos no caminho do bem, né? Se não tivermos valores que façam a isso, que caminhem para o caminho do bem. Bem, Esther foi escolhida num concurso feito pelo rei Assuero, e ela conheceu pessoas dentro dali do palácio do rei Assuero, na corte do rei Assuero. Uma dessas pessoas que Esther conheceu era um homem que na linguagem popular não valia nada. Uma pessoa perversa, chamada Amã. E Amã vivia desprezando muito aos judeus e não aceitava que Mardoqueu não dava confiança para ele, não lhe rendia homenagens, não ficava abaixando a cabeça para ele. Tá?
Ele se sentiu desprezado pelo primo de Esther e tramou planos contra Mardoqueu, para prejudicar a Mardoqueu. Só que quem sairia prejudicado ali não seria somente Mardoqueu, seria todo o povo judeu que vivia no território do Império Assírio. Então nós lidamos com pessoas más, pessoas que podem gratuitamente ficar com raiva de nós, criar uma antipatia, uma inimizade contra nós, por inveja, por competição, porque acha que a gente está bem, que não aceita a nossa alegria, não aceita a nossa felicidade, o nosso bem-estar, e tentam competir, tentam nos prejudicar, ou então tentam nos colocar em situações difíceis, embaraçosas, que trarão dificuldades, prejuízos para nós em termos de convivência ou até em termos financeiros, né? E por aí vai, né? Isso é uma situação que eu acredito que ninguém nunca tenha passado por isso. Todos nós temos conhecimento dessas situações, principalmente nós que já estamos nos enta, né? Que já vivemos bem mais tempo do que os que ainda estão no INT ou no INTA. No item 2, tá? Agora, antes disso, como é que nós podemos estar vencendo essa situação? Mantendo o nosso foco totalmente em Deus. Deus precisa ser realmente, como nos diz lá no Salmo, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação ou no dia da angústia. Nós temos que ter fé e crer nesse Deus que a gente serve, né? De principalmente depositar no trono dele todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. Agora sim, no item 2. É preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. É o que trata dos versículos 12 ao versículo 14 do capítulo 4, que foi exatamente o texto bíblico que nós lemos agora há pouco. Estar uma posição superior ao seu povo não leva o servo do Senhor a se tornar um ser intocável. Uma posição de destaque na sociedade não nos torna intocáveis, não nos torna melhor do que os outros. Nós temos que procurar ser diferentes. Ou seja, diferentes como? Mantendo a nossa simplicidade, a nossa humildade, procurando beneficiar, fazer justiça a todas as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Não prejudicar os outros, não intentar o mal contra os outros, tá? Agora, nós vamos enfrentar a malignidade humana? Vamos. José, Paulo e os profetas em si, os apóstolos, todo mundo enfrentou, o próprio Jesus. Então nós somos melhores do que eles? Não, nós não somos melhores do que o próprio Jesus, nem do que nenhum outro personagem bíblico, que são personagens reais. Nós também vamos viver isso. Mas nós vamos enfrentar um desafio. E o propósito de Deus é infalível em nossa vida. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá nos concede
um lugar de destaque na sociedade, é porque ele tem propósitos para a nossa vida em relação ao seu povo. É para que nós sejamos bênção, pratiquemos a justiça, demos um bom testemunho, principalmente para aqueles que não comungam da mesma fé que nós, para que vejam Deus nas nossas palavras, nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz, naquilo da forma como a gente age. Então, a gente precisa o quê? Ser instrumento de Deus para fazer justiça. E Ester ali, como uma judia, rainha de um rei assírio, ela sabia que a sua posição era ser um instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo. Ela, por si só, não decidiria isso, mas ela tinha o poder de influenciar na decisão do rei Assuero, o seu marido. Manter-nos em foco nos propósitos de Deus ajuda a superar as perversidades humanas, tá? Deus quer nos usar para abençoar. Precisamos estar conscientes de que nós fomos salvos para isso e que temos uma missão. Devemos, portanto, nos concentrar nessa missão. O momento que estamos vivendo hoje no nosso país, fazendo uma comparação daqueles momentos lá em que viveu Ester com o momento que estamos vivendo na atualidade, os perversos agem mal à luz do dia. A injustiça é louvada. O direito é negligenciado por pessoas que só pensam em si mesmas, em sua própria glória, em seu próprio bem-estar, em acumular grandes riquezas, grandes fortunas às custas da desgraça alheia. Os episódios aí de corrupção durante o período da Covid nos mostram isso, que foi uma coisa terrível. Em pouco tempo se armou um esquema em que teve gente que se deu muito bem e que ganhou dinheiro e que esse dinheiro tão cedo não voltará para os cofres públicos. E se voltar, porque também tem uns protegendo os outros, quando também tem um envolvimento na situação. Bem, o que o Senhor espera que possamos ser como servos seus? Descobrir o seu propósito e que sejamos luzeiros, luz no mundo. Não esqueçamos da palavra de Mardoqueu a Ester, quando ele disse: quem sabe, se para um tempo como este não foste a escolhida, que esse tenha sido o propósito de Deus, permitindo que ela viesse a ser rainha. Assim não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do Rei Jesus, do Senhor dos Senhores, agir com prudência. Ester 5, de 1 a 3. Precisamos pedir a sabedoria de Deus para enfrentar os dias maus e as pessoas maldosas, que muitas vezes aproveitam oportunidades valiosas para nos prejudicar, né? E às vezes nós perdemos oportunidades de vitória por falta de sabedoria, não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. Ester nos ensina que grandes vitórias contra a malignidade das pessoas exigem grande sabedoria vinda de Deus. A coragem e a sabedoria nos levam a grandes vitórias. Isso é uma
realidade que a gente precisa incorporar ao nosso dia a dia, as nossas atitudes. No item 3, quando há adversidade e é a perversidade humana, devemos agir com destemor. Destemor, ou seja, agir com coragem, com ousadia. Como lembra lá na ousados, ó, crentes proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão, né? Que é o coro do hino 449. Ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, como também diz lá no cântico, né? Os sonhos de Deus, cântico gravado pela Ludmila Ferber, né? Os sonhos de Deus, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Isso precisa estar também, nós precisamos viver, incorporar essas situações. Esther amava a Deus. Mesmo casada com um rei pagão, temperamental, muito temperamental, o que ele decidisse seria exatamente aquilo que seria feito, não estava disponível para ouvir as pessoas, né? E quando tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, que foi fomentada por Amã, foi promovida por Amã, teve um momento de fraqueza e pensou no perigo de comparecer diante do seu marido, o rei, arriscando a sua própria vida, porque só podia comparecer perante o rei quem fosse chamado, quem fosse convocado por ele. Se não fosse, poderia morrer. Mas quando ela ouviu a advertência do seu primo Mardoqueu de que essa lei não estaria somente para Mardoqueu, nem para o povo judeu em si, mas para ela também, porque ela era integrante do povo judeu. Então, a intenção de Amã não era só contra Mardoqueu, era contra o povo judeu que estava presente lá no império do rei Assuero, no império assírio. No entanto, ela imediatamente tomou posição. E que posição que ela tomou? Ela consagrou o povo, consagrou e conclamou, convocou todos para fazer um jejum de 3 dias e 3 noites, para que Deus operasse ali, tivesse misericórdia do povo judeu, esclarecesse toda aquela situação e principalmente que desse oportunidade para que ela chegasse até o rei, o seu marido. Mas estávamos o quê? Na antiguidade, numa sociedade totalmente dominada pelo homem. A mulher ali não tinha valor praticamente nenhum. Então vamos lembrar desses detalhes. Consagre o povo para o jejum, e eu jejuarei com as minhas servas, e irei ter com o rei. E afirma: se tiver que morrer, morrerei. Não podemos nos calar diante da perversidade. Ao contrário, devemos ser agentes e portadores da justiça. Era urgente agir em favor do seu povo e lembrar-se de que a perversidade humana precisava ser
enfrentá-la com coragem e fé no Senhor. Os dias em que vivemos hoje, atualmente, nós temos que olhar para o perigo que o nosso povo passa e agirmos também com urgência, fé e destemor. Nós não podemos nos calar, nós não podemos permitir que o mal vença, mas agir com a coragem que vem do Senhor. E principalmente pedir para que Deus nos dê discernimento para enxergar onde está a verdade. Porque, infelizmente, muitos que dizem-se evangélicos, políticos mesmos que se intitulam evangélicos, fazem coisas absurdas. Estão mais fazendo aquilo que o inimigo das nossas almas quer do que aquilo que Deus quer, e chamando a gente de irmão, né? Mandando um abraço, dizendo que o nosso povo merece respeito, mas se nem eles mesmos respeitam, nem o nosso povo e muito menos a Deus. Então nós temos que ter sabedoria nesse sentido. No item 4, diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Além da Esther ter convocado este jejum, ela também começou a ter uma atitude de buscar o Senhor em oração, de clamar ao Senhor, para que esse intento de mal que Amã tinha planejado não acontecesse, não se concretizasse, ou seja, que os seus planos fossem desfeitos. Então ela, a rainha Esther, e sua experiência de vitória contra a malignidade humana foi e é o fato de que aquela foi uma vitória da oração. Aqui cita um cântico na nossa lição, né? Aleluia, Deus atende a oração. Né? Nós temos versos conhecidíssimos, né? Em Jesus amigo temos, né? Em Jesus amigo temos, mas chegados de um irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Esse é o hino 155, né? O hino, tá? De oração. Temos um outro do EHCC. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que pode pedir, sem que tudo deixares no altar, quando diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Tudo quando tudo deixares no altar. A oração é o sangue da vida cristã. Nós temos que estar em oração, irmãos. Nós temos que estar em constante oração, nos derramar perante o nosso Deus. Esse item 4, é baseado nos versículos 15 e 16. Diferente dos nossos dias, quando o nosso povo não dá importância à oração, muita gente não dá importância à oração, né? Acha que a oração tem valor se ela estiver se ela acontecer com gritaria,
com sinais, com prodígios, que é só no meio dos louvores, né? Ou então que tem que para orar tem que ir para lugares específicos, quando Jesus nos deu a orientação: entra no teu quarto, fecha a tua porta e se derrame e esteja colocando diante de Deus tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você quer, confessando os seus pecados, pedindo por você, por outros, né? Oração é conversar com Deus. A gente pode orar estando na rua, orar mentalmente. Quando estamos diante de algum perigo, nós não fazemos uma oração ali, nós não clamamos pelo poder de Deus na nossa vida? E Deus não nos responde? Então, meus irmãos, a oração tem que ser presente, sim, e tem que estar acompanhada de um coração limpo, de verdade, diante do nosso Deus. Bem, como é que a gente pode vencer perversos do nosso tempo? Com passeatas, com louvorzões, com grandes programações, que no meio dessa situação de pandemia é querer arrumar a ideia de se contaminar com o Covid-19, né? E está depois pedindo oração por você se você não foi prudente, se você não foi um bom mordomo do seu corpo, né? Então vamos levar isso em conta. Então a gente vai ter resultados positivos a partir da nossa intimidade com Deus. E a vitória, ela vem, ela acompanha a nossa vida. Sim, mas ela vem no tempo que Deus quer. A vitória é Deus quem dá. Quando, onde, no momento, na hora que Ele quer. Tá? Nós temos que ter fé. A oração tem que ser feita com fé. Coração limpo, fé, entrega a Deus. Isso tem que ser. São elementos para uma oração eficaz, né? E ali, para vencer a maldade de Mardoqueu, de Amã, de Amã contra Mardoqueu e contra todo o povo judeu, além de proclamar aquele jejum, uma grande consagração ao Senhor, ela também praticou a oração. E a oração? A reunião familiar. Muitas famílias perderam o costume de fazer o culto doméstico, de estar os pais orando junto com os filhos. Não é só orar pelos filhos, mas orar com os filhos. As famílias que desejam vitória precisam estar unidas em oração, em consagração a Deus. Mas é necessário, é mister, que está a palavra que está na revista, é mister, é preciso, é necessário crer e praticar a oração não só nas adversidades, mas a oração passar a ser um estilo de vida, um instrumento do Senhor para a nossa vitória, né? E uma vitória que Deus nos dá sim, quando Ele quer. Podemos aprender com a rainha Esther algumas lições muito importantes para o nosso dia a dia, como por exemplo, tomar consciência do propósito de Deus para a nossa vida, o que Deus quer que a gente seja como cristão,
Devemos agir com destemor diante da perversidade, ou seja, com ousadia, com coragem diante da perversidade. Não é ficar com medo daquela pessoa que quer fazer um mal para nós, mas é enfrentar aquela pessoa com a armadura de Deus, com os instrumentos que Deus nos dá. Não é com revólver, não é com pau, não é com espingarda, não é com arco e flecha. É com a oração e com a palavra de Deus. Devemos buscar o Senhor em oração diante da adversidade. E a Bíblia tem várias passagens em que fala sobre isso, né? Em Mateus 21, 22, e tudo que pedires em oração, crendo vocês receberão. E Lucas 1,13, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Em Atos 1,14, todos estes perseveraram unânimes em oração. Efésios 6,18, orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Colossenses 4,2, continue em oração com ação de graças. Oração com ação de graças, ou seja, também ser grato a Deus por tudo quanto o Senhor nos dá. Não é só pedir, nós também temos que agradecer. A graça de Deus, aquele favor imerecido que Ele nos concede a cada dia. E quem é você? Quem sou eu? Nós não somos nada diante de Deus. Nós somos pecadores. Nós somos pequenos. Nós somos pessoas que a cada dia tem que estar buscando a nossa santificação. Buscando viver segundo a vontade de Deus e mostrar para quem está ao nosso lado que a gente vive segundo a vontade de Deus. Isso é um grande compromisso que nós temos. Esther tomou conhecimento dos propósitos divinos para a sua vida. Ela agiu com determinação e urgência. Olha a determinação de Esther. Não foi para Deus, foi para os problemas que ela vivia, foi para com quem ela convivia. Buscou o Senhor com oração diante da adversidade. A perversidade humana precisa ser enfrentada por nós como a Esther, a rainha Esther, enfrentou. Com determinação e urgência contra aquele problema, com oração, com súplica, com jejum, com testemunho, com consagração. Então, irmãos, nós precisamos ter consciência dos propósitos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos procurar ser bênção onde nós estivermos. Se estivermos num cargo de liderança no nosso trabalho, na nossa atividade comunitária, nós temos que agir com prudência, com sabedoria, diante das adversidades provocadas pela perversidade humana. E agir com coragem nessas situações difíceis que estão presentes na nossa vida a cada dia. E pôr a oração num lugar de destaque na nossa vida, nessa luta contra a perversidade humana, para Deus realmente estar vendo o nosso empenho em buscá-lo. Deus se alegra com a nossa fé. Deus se alegra com o coração limpo, com um bom testemunho. Né? Nós precisamos lembrar, né, sempre isso, de ter o nosso coração em paz, quando diz: se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre te acharás.
Se o teu coração estiver em paz, verás com um arco-íris, cada nuvem traz. Não é o arco-íris símbolo do movimento LGBT, não. Tá? É o arco-íris que significa lá aquele pacto que Deus fez após o dilúvio, de procurar reconciliar a humanidade com Ele. É esse o arco-íris citado no hino 347, o coração em paz. Que os nossos corações, irmãos, possam estar sempre em paz. Que a gente possa vencer a perversidade humana, mostrando quem nós somos, mostrando de quem nós somos, principalmente, de quem nós somos, ou seja, de Deus. Mostrando que é Deus quem nos protege, que é Deus quem nos dá sabedoria, que é Deus quem nos dá a vida, que é Ele que vai, a cada dia, nos instruir naquilo que a gente deve falar e fazer, para darmos um bom testemunho. A perversidade humana pode ser muito grande, terrível, assustadora, mas ela não é maior do que o poder do nosso Deus, do Deus do universo. Amém, irmãos. Estejamos sempre em oração e nos apoderando dessas promessas que Deus